Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco. Nova temporada está bombando e você fique aí comigo que depois da vinheta você vai conhecer a história do Guilherme Ferraz, que foi aprovado na UFRJ Campus Macaé. Bora! Ninguém sabe mais sobre aprovação em medicina do que o Time Foco Medicina. Vinheta! Aí agora sim. Pô, fiquei todo arrepiado. Ai, meu Deus do céu! Maneiro, tá? Senhoras e senhores, ele falou que tá todo arrepiado aqui sentado do meu lado com vocês. Guilherme, aí você... Oi. Isso! Tem que forjar uma familiaridade com as câmeras. Beleza, entendeu? Uma coisa meio pro seu público, assim. E aí, Gui, conta aí esse negócio. É verdade mesmo que tu tá fazendo medicina na UFRJ Macaé? Graças a Deus, né? Alô, chegou a hora. Graças a Deus. Graças a Deus. Finalmente chegou a hora. Pô, a gente espera muito tempo, né? Quanto tempo você esperou? Então, eu me formei em 2019, foi meu terceiro ano. E daí pra frente eu continuei estudando e tal. Mas estudando de verdade foi depois do foco. Porque mudou muito, realmente mudou muito pra mim. Que foi 2023. Fiz 2023 e 2024 RFE. E fez total diferença, assim, o jeito que eu comecei a estudar, o jeito que eu comecei a encarar tudo, enxergar tudo, muitas das coisas que vocês falavam, assim, né? A gente começa a ver tudo de uma forma diferente. E foi, acho que é aí que mudou pra mim, assim, então eu considero um pouco mais esses 2 últimos anos, pra gente não ficar tão agarrado no tempo, né? Mas assim, quando você terminou o ensino médio em 2019, o mundo tava ali no pré-pandemia. Tava. E você já saiu da escola, tipo, meio que decidido, queria medicina já decidido? Queria medicina desde muito novo. Ok, beleza. Só que aí veio a pandemia. E como é que foi esse contexto de você estar encarando teu primeiro ano de vestibular, então teu primeiro ano pós-escola, com pandemia, assim... Em que aspectos isso acabou, de alguma forma, te atrapalhando? Então, eu fazia um cursinho, que era lá na cidade que eu moro, e... A gente fez online, eu tive aulas online e tal, mas o que eu mais pensava naquela época era que o mundo tá colapsando, né? Exatamente. Então eu preciso... O que eu fizer, se eu fizer o meu melhor aqui nesse momento, tá tudo bem. Então dentro de mim eu tava tranquilo, sabe? Sim. Então por mais não tava com altas expectativas em relação ao vestibular em si, não, né? Eu tinha uma esperança, acho que todo mundo teve o mesmo plano, né? A gente tinha a esperança de, não, o mundo tá colapsando, então quem estudar vai se destacar. Eu acho que todo mundo teve a mesma ideia. Porque acabou que todo mundo fez uma boa prova. E bem menos distrações, então teve gente que acabou canalizando isso realmente para estudar mais e teve gente que bugou. Eu acho que foram dois extremos, né? Não teve um meio termo. Então eu acabei levando bem até, porque eu consegui ficar tranquilo comigo, eu passei a ficar em casa, porque o meu terceiro ano também, eu ficava muito tempo na rua, né? Então, tendo aulas o dia todo, ainda fazia cursinho à noite, então isso foi uma rotina muito pesada. Sim. E aí, eu não tinha aquele tempo que eu parava pra estudar sozinho, sabe? Eu tinha aulas e aulas e aulas, e quando que o Guilherme sentava pra estudar sozinho? Sim, total. E aí, quando eu passei... Você só cumpria tarefa, né? Exato. A gente fica cumprindo tarefa, assistindo as aulas que às vezes a gente não precisa estar assistindo. E aí, quando chegou 2020, que aí eu comecei a estudar sozinho, eu comecei a conhecer o Guilherme. O que o Guilherme não sabe, entendeu? O que o Guilherme precisa de realmente ajuda, entendeu? Foi isso. E aí deve ter sido um impacto. Foi. No sentido de falar assim, cara... Eu não tinha noção de que tem tanta coisa pra aprender, tem tanta coisa pra saber, cai tanta coisa. Eu falava que eu queria medicina desde que eu tava no 6º ano, né? Então, 6º ano, você é muito novinho ali, você não tem noção do que é estudar pra fazer medicina, sabe? E todo mundo só fala que é difícil. É difícil. Só que aí é um negócio que é muito legal no foco, são essas entrevistas, né? Porque... eu assisti muitas entrevistas de muitas pessoas e você escuta histórias assim, né? Então eu comecei a me identificar com isso. Que é o quê? A pessoa tá na escola e ela escuta de amigo. Não, mas você vai bem na prova, você vai se dar bem, você vai conseguir. É um professor que... Se você é inteligente e bom aluno na escola, que não significa medicina nada. Pra você não vai ser tão difícil assim. Não, pelo amor de Deus, você vai passar, você vai bem em todas, né? Mas não é assim que funciona, né? A escola, ela te engana muito. E foi uma coisa que aconteceu muito comigo, assim. Porque eu realmente demorei pra entender de fato o que era estudar e ter noção, assim, da magnitude do que é um vestibular e você realmente abdicar de muita coisa. Você precisar focar ali, de fato, em estudar, aprender.
encontrar os seus problemas, as suas dificuldades. É. E conseguir ser sincero com você mesmo. Tem muitas coisas que você vai aprendendo que é um grau de maturidade muito importante que você acaba adquirindo, né? É isso que você falou, acho que é muito legal, assim. Acho que é uma coisa que quem tá assistindo já tem... E tá no processo de vestibular, já tem que falar assim, opa, tem um negócio aí que ele falou que me chamou a atenção. Uhum. Que é o quanto o processo do vestibular é um processo de caça-gaps. Sim, sim. Você precisa encontrar, muitas vezes de forma dolorosa e certamente desconfortável, o que você não é bom. Exatamente. Porque no que você é bom, Uhum. maravilha, vai cair, você vai acertar. Vai cair 2 questões de 180. E você... Pois é, só que assim, e o que você não é bom? Uhum. Porque o que você não é bom ainda é o que vai cair e vai tirar. Exatamente. Então, o primeiro passo é esse, é caçar os seus gaps. Uhum. Tipo, quais são os conteúdos hoje que me fragilizam diante da prova? Uhum. Que as minhas chances de acertar questões sobre esses conteúdos são baixas. Você tem que descobrir. E aí, Sim. uma vez que você descobre... Porque tem gente, cara, isso parece meio óbvio. Você tem que descobrir no que você não é bom. Uhum. Carol. Nossa, que revelação. Mas eu vejo que tem pessoas que passam 5, 6 anos de vestibular... Uhum. seguindo o cronograma. Então, vai todo dia pro cursinho, assiste as aulas, né? Faz o simulado, não sei o quê. Mas se você chegar e a pessoa fala assim, meu problema é naturezas, meu problema é matemática, aí você fala assim, mas o quê? Ela não sabe. Não sabe. Ela não sabe, então isso não é óbvio. Uhum. Isso não Ou é então, óbvio eu sou pra bom muita em biologia. gente. Você é bom em quê em biologia? Porra, exatamente. Uhum. Ou então pior, quer ver um que é pior pra mim? Biologia eu gosto, mas química não é sobre o que você gosta, o que você não gosta. Não é, até porque na prova você vai encontrar muitas questões que são interdisciplinares, É ou que você às vezes lógico. consegue ter um conhecimento ali de E química que outra, vai te salvar. raríssimas são as pessoas de, por exemplo, mesmo em biologia, que a pessoa gosta de biologia de ponta a ponta. Exatamente. Rarissimamente. Uhum. Rarissimamente. Eu fui uma pessoa que escolhi biologia, fiz graduação de biologia, dou aula de biologia há mais de 20 anos, e eu até estava outro dia comentando isso com o Rodrigo, que bem no começo, assim, da minha profissão, algumas áreas da biologia, por não gostar, eu estudava em triplo, porque eu não queria demonstrar para o aluno que eu não gostava, eu queria ter uma empolgação. E de tanto fazer isso, eu realmente passei a gostar. Uhum. Então eu me tornei essa pessoa. Eu me tornei essa pessoa que hoje em dia, quando qualquer conteúdo de biologia, quando eu vou dar aula, tipo ecologia, eu não era muito fã de ecologia, mas de tanto ter que estudar e encontrar um jeito de ensinar aquilo de uma forma agradável para vocês, eu passei a gostar mesmo. E hoje em dia, quando eu vou, cara, não é que eu tô gostando dessa merda. Eu passei por isso muitas vezes, tipo, Carol, muitas vezes. Então, acho que o primeiro processo é esse, é você descobrir o que você não é bom e construir a jornada para se tornar bom. Sim. Porque também tem um gap entre a descoberta e a construção, que é a negação. Sim. Você fica por um tempo meio que assim, mas isso não vai cair. Uhum. Mas se cair, cai uma questão só. Sim. Mas será mesmo que eu vou ter que aprender isso nesse nível, né? Você fica meio que na negação. E é por isso que os anos passam e a gente olha pra trás e fala assim, caraca, durou tudo isso? Sim. Porra! Olhando pra trás, no começo não parecia que eu ia levar todo esse tempo até a minha aprovação. Que você vai precisar pra pegar essa maturidade, pra você conseguir passar por isso e entender de fato o que você precisa fazer. Exatamente. E o problema é que às vezes a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas a gente não quer aceitar. E é por isso a negação que você tá falando. Porque a gente fica... Cara, eu sei que eu tenho que estudar, eu sei que eu tenho que ir atrás... Eu sei que eu tenho problema em física, eu sei que eu tenho problema em filosofia, sei lá. Mas eu não quero aprender isso aqui, entendeu? Mas eu passei muito por isso que você falou. Tinha matérias que eu não gostava também, que eu falava, pô, isso aqui é um saco. E aí de tanto... Não, eu vou aprender isso aqui. Não é possível. E aí, Clóvis de Barros, conhece? Aquele vídeo do brilho. Não, esse vídeo eu sou fã. Pelo amor de Deus, como é que eu não vou aprender? Você não é o Einstein, você não tá escrevendo a física, você tem que aprender uma porra de um negócio que o cara descobriu. E se ainda assim você ficar afirmando que você não é capaz, você é um bosta. Né? Aquela coisa bem assim, direta e reta. Pelo amor de Deus, como que você não é capaz de entender? O cara descobriu, você só tem que entender. Nossa, e aí, por muitas vezes, eu olhava e falava, não, eu preciso aprender isso aqui, eu vou aprender isso aqui, porque não é possível que eu não consiga. E aí as coisas vão melhorando, sabe? Você, não, isso aqui não é tão ruim assim. E aí você pega gosto. Isso é muito legal. É muito legal, mas assim... E junto com o gosto, acho que você vai criando mais autorrespeito. Sim. O vestibulando é uma pessoa que tem muita dificuldade de se olhar nos olhos
E por isso que tem tanto vestibulando que fala que desvia o olhar no próprio espelho, né? Porque Sim. você tem uma vergonha de si muitas vezes. E não é simplesmente porque você ainda não foi aprovado. É porque muitas vezes quando você se olha pra dentro, você percebe ali uma verdade muito dolorosa, que é a sua covardia. Nada faz a gente sentir mais vergonha de si do que a nossa covardia. De falar assim, cara, eu sei que eu tenho a faca e o queijo na mão, mas eu não tô tendo a fome necessária. Sim. Tá me faltando a fome. Que é isso, esse movimento de falar assim, até quando eu vou ficar olhando pra física e falando, não, é porque eu sou ruinzinho em física, jura? Ai, caramba. Porra, até quando tu vai ficar com essa porra? Tipo, você tem a aula, você tem o material, você tem acesso à plataforma pra tirar a tua dúvida, tu nem manda dúvida. Tá com dúvida de quê? Você quer mesmo melhorar nessa porra? Não quer. Você tá se enganando as pessoas ao seu redor. Isso dói. Só que é nessa dor que eu acho que mora a única esperança de realmente dar uma guinada, sabe? A vitória é muito boa. Quando a gente consegue passar, a gente chega, pô, passei. Finalmente passei. Muito bom. Mas as dificuldades que você passa, todas as vezes que você cai, todas as vezes que você, pô, eu não passei de novo. Todos os aprendizados que você vai pegando nesse trajeto, eu acho que eles valem tanto quanto a vitória de realmente chegar lá e conseguir, sabe? Porque quando eu era mais novo, eu tava lá no ensino médio e tal, eu sempre pensava, nossa, eu quero passar de primeira, eu quero chegar lá e tal. Mas não teria sido tão legal. Não teria sido tão... Eu tenho muito mais orgulho do Guilherme de hoje do que quando eu olho e falo, cara, se eu tivesse passado naquela época, obviamente, provavelmente, assim, né, a faculdade ia ensinar muitas coisas. Mas eu não tinha cabeça pra isso. E eu prefiro muito mais tudo que eu aprendi nesse tempo do que se eu tivesse passado de primeira, sabe? Então, a gente só realmente aprende, não ganhar, beleza, você passou, você tem um monte de vitórias e tal. Beleza, mas são todas as vezes que você cai mesmo, todas as vezes que você fracassa, que você aprende alguma coisa. E essas vitórias, essas pequenas vitórias, né, nesse tempo, eu acho que são muito valiosas, entendeu? Então eu não trocaria isso por nada. Sim, isso constitui a nossa matéria, né? Isso tem também a ver com... Você fez a citação do Clóvis de Barros, isso tem muito a ver também com a construção do brio que ele fala, né? Que é você sentir respeito por si, Sim. é você realmente se olhar nos olhos, assim, como alguém que enxerga valor na sua história. Sim. Tem muitas formas de se conquistar um diploma de medicina, mas quando você olhar para a sua trajetória, será que você vai sentir orgulho disso? Ou será que você ainda vai olhar e vai falar assim, putz, cara, sei lá, né? Não sei se eu realmente fiz o meu melhor, não sei se eu paguei o preço que eu precisava ter pago. Isso vai criando quem você é, né? Total. E eu acho que, assim, quando a gente... Depois de todas essas coisas que a gente passa e tal, então eu acho que às vezes uma situação que você vai ter vivendo a medicina, né, sendo médico, às vezes vem de um aprendizado que passou, entendeu? Porque eu acredito muito que pra gente ser médico, né, eu sempre pensei muito nisso, assim, por que eu quero ser médico? Eu acho que existe uma coisa muito bonita, assim, em você poder melhorar o dia de alguém, entendeu? Às vezes você não vai conseguir curar aquela pessoa. Exato. Mas você vai conseguir deixar o dia dela melhor. Tem muito médico, pô, todo mundo já teve uma experiência assim, infelizmente, né? De ter um atendimento com um médico e a pessoa nem olha na sua cara, entendeu? Então, eu acho que tudo isso vai moldando quem você é e você conseguir enxergar as coisas de outra forma, ter mais empatia, ter mais... São muitas coisas que você aprende que lá na frente vão fazer diferença, sabe? E Concordo. que você vai conseguir usar isso pra ser o médico que você imagina ser ou sonha ser, entendeu? Concordo. E que se você não passa por isso, você não vai conseguir chegar lá, entende? De 2020, que é quando você começa a tua jornada mesmo fazendo vestibular, né? Até 2023, que é quando você conhece o foco, e nesse contexto todo, né, tivemos aí os anos da pandemia, tudo mais. Eu tenho certeza que você cresceu muito, que você aprendeu muito, que você evoluiu muito, mas em 2023 você conhece o foco e começam ali algumas viradas de chave. Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso, assim, como o foco aparece na tua vida e que viradas de chave foram essas que você falou assim, putz, cara, isso eu ainda não fazia, preciso fazer, isso eu ainda não me dava conta e agora você passa a colocar no radar. Então, eu assisti a live a primeira vez, aquela da anatomia, né? E aí, ali, você falou muitas coisas que a gente sabe, assim, tipo... Por exemplo, o óbvio, é o famoso óbvio. Mas um óbvio diferente, né? Porque vocês mostram aquilo ali como algo acessível, entende? Porque é muito fácil você falar assim, até rir você tem que acertar as fáceis primeiro e depois você vai, né, subindo a escadinha ali pra ter coerência pedagógica.
Tá, todo mundo sabe disso. Mas todo mundo que, né, já chegou num nível ali de estudo, entende. É um conhecimento que tá aí. Exato. Só que, beleza, como você faz isso? E aí vocês conseguem destrinchar aquilo de uma forma que você enxerga, cara, é possível. É possível. Aí eu, pô, beleza. Eu entendi que é possível, eu já sabia de muitas coisas, mas eles me mostraram que eles têm um plano, um mapa, né, um caminho. Então, vamos lá, vamos apostar nisso aqui. Só que a primeira impressão, assim, que eu tive foi nas primeiras aulas, foi que eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu sou muito burro. Eu sou muito burro. As aulas de top 5 ainda que você tá falando. E aí, o Focoflix do Enem. Muito o bom. Focoflix do Enem. Eu amo esse nome, cara. É muito legal. E aí, assim, eu comecei a ver as aulas e eu comecei a... Cara, peraí. Isso aqui não é Peraí, tão eu não sou simples. novato. Eu já tenho uns anos de vestibular. Como é que eu ainda Calma tô aí, apanhando aqui? Não, essa aula aqui é muito aprofundada. Quando eu vi a sua primeira aula, era de ecologia. Eu falei, cara, que é isso? É o top 1 do Eu não Enem. sei nada. Eu não sei absolutamente nada. Quando eu comecei a assistir as aulas de geografia, pô, um cara que eu gostei muito foi o Vitor Maurício. Maravilhoso. Ele é muito brabo. E assim, quando eu comecei a ver as aulas dele, eu achava que humanas, pô, tem que ir bem em biologia, química, No começo física. o aluno fica até assim. É engraçado que todo aluno da reta final, ele nem fala isso pra mim. No começo eu até fiquei na dúvida se valeria a pena ou não assistir as aulas de humanas, porque humanas eu já sou muito bom. Aí eu falei assim, quer saber? Vou assistir só uma pra eu ver. Porra, Carol, eu me ferrei. Tive que assistir todas porque eu aprendi pra cacete. Nossa, a primeira aula que eu vi do Vitor Maurício, ele falando de globalização, assim. Aí eu fui ver aquilo. Caramba, primeiro, eu não sei absolutamente nada. Mas a aula desse cara é muito boa. E aí começa a dar um gosto, assim, de, pô, eu preciso aprender isso aqui. Porque eu não sei nada. E aí você começa a ter aquela maturidade. Porque, assim, eu comecei a enxergar o Guilherme de outra forma, entendeu? Até então, o Guilherme era um bom aluno. Eu não ia mal no Enem, mas eu também não chegava nem perto, entende? É aquela coisa que... Tem um ponto ali que eu acho que, conversando com amigos também, eu percebi isso. Sei lá, você tá com uma média entre 750 e 800, beleza? Aquele ponto ali é um ponto muito difícil, porque você não é um aluno ruim. É a zona do bom. Mas você... A zona do bom... Você não passa pra medicina. A zona do bom é uma merda. Por quê? Porque ela te coloca num patamar, muitas vezes, de estagnação emocional, inclusive. Sim. Porque você fica assim, pô, cara, eu sei que eu não sou ruim. O que tá me faltando? Exatamente. E você fica igual o cachorro atrás do rabo, girando em todo... Pô, já fiz de tudo. Mentira. Pô, eu não sei o que tá me faltando. Sabe sim. Sabe. Aquela parada, entendeu? Você se permite ficar ali num pseudo-conforto, porque no fundo é desconfortável do mesmo jeito. Não passar é foda. Mas você fica ali num pseudo-conforto do, pô, ruim eu não sou. Já faço 130 eu passo pra um monte e pouco. de Já coisa. passo 140. Passo pra tudo, menos pra medicina. E por aí vai. E você não sai desse lugar de eu não sei o que tá me acontecendo. É muito desconfortável isso. É muito desconfortável. Porque você precisa olhar de fato pra aquilo ali e ver, cara, eu não passo pra medicina. E é pra medicina que eu quero passar. Exato, não tem negociação. Então acabou. Não importa. Você passa pra todas as engenharias, não tirando o mérito, óbvio. Sim, mas assim, não é você o que você passa quer. pra qualquer outra coisa de área da saúde, beleza, mas eu quero medicina. Então se você quer medicina, você não tem que acertar, sei lá, 35, você vai ter que bater 40, entendeu? E, pô, por mais que seja uma boa nota, por mais que seja legal, não é o que você precisa. E esse ponto é muito difícil, né? Porque a gente realmente precisa abrir mão dessas coisas. Então foi aí, quando eu entrei no foco, que eu vi que eu não sabia o que eu achava que sabia. Ou melhor, eu descobri que tinha muita coisa que eu não sabia. E o que eu sabia, eu não sabia. Entendeu? Você não tava firme naquilo, né? E aí, assim, foi aí que eu comecei a melhorar. Porque aí eu peguei uma aula e você fala, tipo assim, tinha aquele planejamento ali, né? Não, a gente assiste as aulas e tal. Depois tem as questões, depois tem as aulas ao vivo, não sei o que, chega a prova. Só que eu comecei a ver que eu não ia acabar a tempo. E aí, o negócio que é legal é que você conforta muita gente nisso. Porque você não vai dar tempo de acabar, mas tudo bem. O que você precisa assistir? O que você precisa ver? Porque não é... A falta de tempo é uma dádiva. Sabia? Porque quando você sabe que o tempo não dá pra fazer tudo o que você quer, você é obrigado a aprender a fazer o que você precisa. Sim, é verdade. Entendeu? Legal. Então você tem que priorizar. Porque quando a pessoa, por exemplo, já viu às vezes a pessoa que, eu só estudo. Eu tenho 8 horas por dia pra estudar. Aí tu enrola pra caralho, tu estuda morno. Quanto tempo você tu faz mais ou menos. Só tenho 2 horas. Dentro dessas 2 horas eu tenho que fazer o que der e da melhor forma possível. Porra, tu vai selecionar direitinho o que tu vai botar naquelas 2 horas. E a hora que tu sentar pra estudar, tu vai dar o sangue. Tem que render. Tem que, entendeu? Então, às vezes, essa coisa do
não vai dar tempo de tudo, é o maior presente que podia ter te acontecido. É verdade, é verdade. E aí foi esse gás que eu dei do meio de 2023 pro final, até o dia da prova ali, exatamente por ter tomado esse choque de realidade do foco, porque até então eu tava tranquilo. Sim. Eu tava estudando. Esperando a tua aprovação acontecer. Estudando, uma hora vai. Mas não era num negócio assim, tipo, cara, abre o olho, porque tem muita coisa que você não sabe. Sim. E aí, foi muito legal porque se tornou um desafio muito grande pra mim aquilo ali. Porque eu realmente não conseguia, assim, tipo, acompanhava, mas aquilo que eu olhava e falava, cara, tem muita coisa que eu não sei. Então, eu peguei pra estudar as coisas e, não, eu preciso aprender isso aqui. E eu comecei a pegar gosto. Sim. Pegar gosto de aprender coisas novas, entendeu? Olhar pra tudo aquilo que eu já estava vivendo há uns anos e de uma forma completamente diferente. Então, eu saí daquela ideia, porque eu já em 2023, eu já não tava fazendo cursinho presencial, né? Eu já tava estudando online em casa sozinho. Isso, inclusive, eu queria até que você comentasse, porque você não é de capital. Não. Você... Não, então, eu nasci em São Paulo, capital. Okay. Mas eu fui com 15 anos pra Cabo Frio, e aí eu moro no interior do Era Rio. exatamente esse ponto que eu queria que você comentasse. Essa questão do quanto pra você... Porque muita gente ainda tem hoje essa coisa do tipo assim, o preconceito com online como se fosse só uma escolha do que eu gosto mais. Pra você não era. Pra você, se você quisesse estar se preparando, por exemplo, com foco, que foi tua escolha. Porra, é um curso foda. Eu vou me mudar pro Rio, eu vou fazer um extensivo. Às vezes você não vai nem porque a logística da mudança é viável, nem porque financeiramente é viável. Ponto. Sim. Aí, novamente, aquilo não é o que eu quero. Não é uma escolha mimada. Sim. É o que é, sacou? É o que é. Então, o online pra você, ele não foi simplesmente uma escolha, ele foi a oportunidade. Sim, exatamente, exatamente. E assim, eu olhava, eu não sei o foco presencial, né? Eu acredito que seja muito bom. Mas eu não tive essa experiência, então eu vou falar por mim online. Sim. O Guilherme online rendia muito mais do que qualquer curso, qualquer escola que eu estivesse presencialmente. Eu descobri que online eu prestava atenção em mim, eu descobria o que eu realmente não sabia, eu não seguia cronograma nenhum. E é uma coisa que eu conversei com Vitória que passou comigo agora. A gente conversou, cara, não tinha um cronograma fixo. Tinha o Guilherme que tinha determinado assunto que ele não sabia e ele precisava estudar, e se ele tiver que ficar 6 horas seguidas naquele assunto, ele vai ficar. Se ele tiver que fazer 2 dias naquilo ali, ele vai ficar, porque ele não sabe. É e você eu não vou ter lidando que, com a tua verdade, né? eu não tenho que... uma coisa que não dava, nunca consegui. Não tem como eu ficar 45 minutos estudando biologia, aí eu vou fazer 15 minutos uma lista, e aí depois eu vou mudar pra química, porque no meu cronograma tá dizendo isso. Deus me livre, nossa Não dá. senhora. Como é que eu paro? Tava na hora que começou a ficar bom, eu tenho que parar, porque eu tenho que estudar outra coisa, porque tá dizendo no cronograma. Exatamente. Isso não existe. Então, muitas vezes eu ficava em casa, assim, e conseguindo prestar atenção nessas coisas, e eu separava meu dia por manhã, tarde e noite. Às vezes, nem sempre eu ficava à noite, mas assim, de manhã eu vou estudar biologia, então eu vou estudar de manhã biologia. A manhã inteira, se for necessário, entendeu? Sim. Quando eu acabar isso aqui, ou quando eu achar que tá bom, ou quando eu fizer uns exercícios e ver que eu tô acertando, eu mudo. Sim. Mas se eu tiver que ficar à tarde ritmo, também... né? Era isso. Era sob demanda, entendeu? Então, quando eu comecei ali em 2023 no foco, foi exatamente isso que eu fiz. Eu vi as aulas e comecei a fazer exatamente isso. Não, aula de ecologia da Carol tem 3 horas. Eu não vou assistir em 3 horas, eu vou assistir em 5, se for necessário, entendeu? Mas eu vou pausar, eu vou pesquisar alguma coisa que ela falou. Eu vou... lembrei de uma questão do Enem. Aí eu ia lá, buscava a questão do Enem, via, comparava com o que você tava falando, fazia uma anotação, usava muito Anki, flashcard. Então, às vezes, uma coisa que você falava, eu colocava lá, uma coisa que eu errei na questão, que agora eu aprendi, agora fez mais sentido, eu colocava lá. Então, o processo foi sendo assim, entendeu? Então, o online fez total diferença pra mim, exatamente porque eu comecei a prestar atenção em mim. E você tava lá da tua casa. Exatamente. Não tinha tido todo aquele rolê de se mudar, de se adaptar e gastar grana pra caramba. E não sei tem o quê. olhar pro lado também. Olhar e se comparar, sabe? Total. Aquela coisa de você olhar e, pô... Você quer ver um que nunca fez sentido na minha cabeça e eu lido com isso quase diariamente? O comentário do... eu não me adapto online porque eu tenho TDAH. Eu falo, cara, uma pessoa que tem TDAH, o que eu me impacto é como ela se adapta ao presencial. Porque mesmo numa turma hoje de presencial do Foco, são 24 alunos, que é muito pequeno, é muito reduzido. Sim. A gente sabe que a realidade do cursinho pré-vestibular é turma de 80, 60, 100 vral. Cara, é uma pessoa que se coça, TDAH. A outra que levanta o pé ao banheiro. Sim. A outra que tem tique com a unha, a outra que... Você na tua casa, você teu computador, o máximo que acontece quando você entra ali numa espiral ali de atenção, você dá uma pausa, você levanta, você respira, você faz ali teu ritual de concentração e volta. Isso nunca fez minha cabeça também. Essa coisa do...
Eu sou uma pessoa que me distrai com bastante facilidade também quando eu tô em ambiente que tá muito agitado. Sim. Então, quando eu tenho que me concentrar, quando eu tenho que estudar, cara, sou eu e meu mundo. É verdade. E a gente pega gosto disso, porque Pega. você começa a ver que você tá conseguindo aprender, você tá estudando bem ali sozinho, você tá no seu mundo ali. E o estudo começou a ser algo legal ali, porque era um momento que eu largava o celular, deixava longe de mim, e eu tava bem ali, entendeu? E aí você começa a gostar daquilo. E foi uma coisa que marcou muito, foi numa entrevista que eu vi do Foco, Natália, eu só não lembro sobre o nome dela. Natália fala que que de passou repente pra eu UF, uma loira. Já sei quem é. Ela falou assim, que pra ela, tipo assim, se eu vou fazer medicina, eu tenho que gostar de estudar, porque eu vou estudar minha vida inteira. Sim. Então, se eu não gostar de estudar, eu tenho um problema. Talvez Sim. seja bom você buscar outra coisa, entende? Tipo, você não vai gostar de estudar, às vezes não é pra você, entendeu? É. Tipo, não é algo que vai te fazer feliz. E aí eu comecei a olhar, não, pô, mas eu gosto de estudar? Gosto. Mas eu gosto de fato, por que eu tô reclamando? É uma coisa de tesão mesmo. Porque Tu tem que desenvolver um tesão por É estudar, muito por bom. se desafiar, por aprender. E É aí você isso. começa a pegar gosto naquilo. É. Aí eu comecei a olhar e falar, pô, por que eu tô reclamando que eu tô estudando? Eu tô achando isso aqui mó legal. Por que eu tô reclamando por quê? Só por hábito? Porque você acostuma a falar, ai, nossa, que difícil, ai, eu tenho que fazer Enem, ai, que saco. Cara, para de reclamar e olha pro negócio, porque às vezes é maneiro, entendeu? Tá legal você estudar aquilo ali, aprender uma coisa nova. Então eu comecei a pegar gosto disso. Então era uma aula que eu via, um gap que eu resolvia, sabe? E uma coisa que mudou muito também foi quando eu comecei a olhar pro simulado de uma outra forma. Porque quando você falou assim, o simulado é uma ferramenta de diagnóstico, apenas. Não é pra inflar seu ego. Simular não é ferramenta emocional, simular é ferramenta analítica. É pra você olhar aquilo ali e encontrar problema. Eu comecei a pegar tanto gosto por aquilo, por você, pô, eu melhorei isso aqui, agora eu quero fazer um simulado pra achar problema. Isso! Eu deixava de fazer simulado porque, quantas eu vou acertar? Não tava nem aí, eu queria achar problema, eu queria errar pra saber se de fato eu sabia ou não aquilo, entendeu? Então, não tinha nada mais, a sensação maravilhosa de quando eu pegava uma questão de física, que pra mim era impossível, eu não sabia nem o que o cara tava falando, ler a questão, fazer em 1 minuto e depois descobrir que era mais difícil do simulado. Entende? Lógico. E aí você começa a pegar gosto por aquilo de verdade. Começa a ficar legal de verdade, entendeu? É muito bom isso. Foi uma mudança muito grande pra mim, entendeu? Aí você teve esse despertar, 2023, você fez a prova. Como é que já foi teu Enem? Você sentiu que deu uma melhorada, mas não rolou. Melhorou bem. Mas aí não rolou ainda. Não rolou. E não rolou, mas você terminou com essa visão mais aguçada do que fazer. Completamente diferente. Eu queria fazer o foco o ano inteiro, mas financeiramente era difícil, entende? E aí eu falei, não, beleza. Eu sei o plano, entendeu? Eu sei o que eu tenho que fazer. Então eu vou aproveitar, porque diferente dos outros anos, porque quando você segue um cronograma, quando você tá num cursinho muito... Você recomeça. Eu não queria recomeçar, eu continuei. Entendeu? Eu deixei de... eu fiz metade do ano ali. 2023 foi perfeito do meio pra frente, entendeu? Eu melhorei muito, cresci muito. Mas eu não... Eu vou recomeçar, vou voltar pro início? Não. Eu vou continuar de onde eu parei. E uma parada maneira também é aquela parada que fala assim, depois que você vê uma coisa, você nunca mais consegue não ver. Não consegue. Acabou. Não, acabou. Depois que você fez aquela virada de chave, que você descobriu que tinha uma metodologia que encaixava pra você e que te levava estrategicamente ao resultado que você almejava, você não conseguia mais. Vamos voltar ao capítulo 1, vamos recomeçar. Que doideira, como é que eu vou voltar pro capítulo 1, cara? Eu nunca entendi também. E sabe qual é o problema? Eu vi isso em muitos amigos também e em mim. Você recomeça e aí o problema é que você perde um pouco do ritmo no meio do ano e aí você não chega no final. Exato. E aí no ano seguinte, o que você faz? Todo ano é a mesma Você volta coisa. Pro início e chega até a metade da matéria e não termina. Então as últimas matérias, que eram algumas que caíam muito, eu não chegava. E aí eu não aprendi, de fato, entendeu? Exatamente. Então 2023 pra 2024, quando começou 2024, eu já comecei completamente diferente. Eu peguei o Anki, todos os cards que eu tinha feito, revisei tudo de novo e era como se a minha cabeça ainda estivesse no final do ano. Lógico. Com aquele conhecimento que você tem. Aquela energia, aquele conhecimento que tava ali, né? Na semana da prova é um momento que a gente tá com muita coisa fresca na cabeça, né? Então eu meio que voltei no início de 2024 pra onde eu parei, de fato. E aí eu continuei dali. Então, o que eu tava com problema? O que eu errei na prova? Deixa eu resolver agora. Deixa eu começar o ano resolvendo isso aqui. Porque aí, se eu tiver dificuldade em alguma coisa do início, eu volto, entendeu? Mas eu vou continuar daqui. E fui indo até chegar no meio do ano, que eu de fato entrei de novo no foco, na RFE.
E fiz olhei de novo algumas matérias, eu já lembrava das aulas, eu tinha anotações, eu tinha cartões, flashcards, tipo, principalmente... Você já foi ali no Focoflix com uma outra visão, que era, tipo, selecionando realmente ali, peneirando realmente... Agora deixa eu lembrar onde eu parei. Tinha umas aulas diferentes aulas estratégicas, né? Exatamente. Aulas diferentes, alguns assuntos que vocês mexeram em coisas ali. Então, pô, deixa eu aproveitar isso aqui, que são coisas novas. Deixa eu complementar o que eu já tenho. Então, o Anki, por exemplo, foi uma coisa que mudou muito pra mim, né? Me ajudou demais. Então, eu olhava pros flashcards e eu sabia, tipo, a aula tal vai falar disso aqui, beleza. Então, isso aqui eu sei, mas deixa eu ver se... tal coisa ali tá no meu flashcard, eu tô repetindo igual um papagaio, mas eu não aprendi de verdade. Agora eu entendi isso aqui. E aí eu ia lá no cartão e complementava, entendeu? E aí eu comecei da onde eu parei, entendeu? Você aproveitou o processo, né? Foi aquela coisa mesmo de olhar pro todo... e encaixando as pecinhas que faltavam. Isso. Não abandonar o todo anterior pra... grande bobagem. Sim. E quando... Uma coisa que eu acho assim... Eu realmente... Eu falo com muito entusiasmo do curso de reta final Enem. Por muitas razões. Assim, daria pra eu ficar uma hora aqui falando. São muitas camadas. Ele foi muito planejado. Ele foi muito desejado por anos. Claramente. Né? Muito, 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 muito. Porque ele vai em vários pontos, ele vai justamente na acessibilidade de investimento, sabe? O custo-benefício do curso de reta final Enem, ele não visa lucro. Real, eu falo isso real mesmo porque... Primeiro que eu falo isso com a tranquilidade de que lucro não é problema nem crime. Eu acho que a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro mesmo, honrando né, a entrega que a gente tem com o outro. Com certeza. Mas o que eu tô falando a realidade o curso de reta final Enem, ele... é hoje pro Foco um curso que o objetivo dele não é lucro. Se ele fechar a conta se pagando, a gente fala... Foi um bom ano. Ele tem que ter uma entrega que realmente consiga alcançar na sociedade. Por isso que ele é um curso 100% Enem. Então, ele é Brasil. Ele não tem fronteira de estado, de capital, de absolutamente nada. Enem. E ele tem que ter uma entrega, tanto na constituição física, tanto é que, apesar dele ter um custo que é bem mais acessível do que qualquer outro curso que você conheça, porque ele entrega, ele tem material físico. Isso é surreal. Quando eu trouxe essa ideia... E que material, né? Não, o bagulho é louco. Quando eu trouxe essa ideia pra equipe... Sabe quando todo mundo se entreolha e fala, agora ela tá louca? Foi esse dia. Eu queria que tivesse uma câmera nesse dia, porque ia dar um documentário. Porque todo mundo se entreolhou e falou assim, tipo assim, olha, eu quero um curso que tem um foco fixo, 50 aulas. Porra, 50 aulas, carga horária, quanto vai ficar essa carga horária? Vamos botar isso aqui na ponta do lápis. Tá. E a galera da reta final Enem vai ter acesso às 5 semanas de revisão pro Enem com as aulas... Tá, mas peraí, quantas aulas vão dar aí? Porque nisso é plataforma, você sabe como é que é. Sim. É plataforma, você tem que ter uma equipe de suporte que tá trabalhando ali 7 dias por semana, praticamente 24 horas por dia, de todas as disciplinas. Sim. Porque nem são todas as disciplinas. A galera ali disponível pra tirar a dúvida do aluno e o grupo. Porra, é muito trampo. Eu imagino. Entendeu? E a galera fazendo a conta, Carol, tá, não, ok. E vai ter material físico. Mas peraí, como é que... Eu vou entregar pra todo mundo. Não, e no Brasil, como é que essa Focobox vai chegar? Não, a gente teve aluno de Manaus ano passado. Caramba. São Gabriel da Cachoeira. Tipo assim, o bagulho chega de balsa, não tem correio. Caramba, que legal. Entende? Tipo assim, essa Focobox vai chegar. E chega com todo carinho, né? A gente chega. Aí é tudo pensado. Então assim, no final a conta era, tá bom, você já entendeu que esse curso, então, é um projeto praticamente filantrópico. É isso. Então demorou, vambora. Aí todo mundo abraça a ideia da louca legal. Também e vamos, entendeu? Então esse curso, ele não mede esforços realmente pra tentar, enxugando ao máximo que a gente pôde, enxugando assim, problematizações que tivessem que ser repassadas, que gerassem custo. Então por isso que eu falo que ele é o melhor custo-benefício, mas entregando, cara... ele fica de graça. Você sabe disso, entregando assim, sem economia. Então, quando você chega lá no final, depois do Focoflix, depois dos simulados e tudo, e você tem aquelas 5 semanas de revisão estratégica, que é uma carga horária alta, são aulas que muitas pessoas erroneamente vão dizer, são aulas só de questões, que você vê que
pra muito além de resolver as questões, muito a além. gente tá voltando em teoria o tempo todo, a gente tá parando um monte de aresta conceitual. Sim. Quando chegou lá naquele final, como é que você já estava em termos de preparação, de base, de maturidade, pra absorver aquelas 5 semanas, que é o finalzinho da reta final, até o dia da prova da tua aprovação? Completamente diferente, porque a gente começa a enxergar tudo diferente, né, como a gente conversou, e aí você começa a ver aquelas aulas ali de uma outra forma, uma forma mais estratégica, sabe? Porque ali vocês passam questões que muitas vezes vão cair semelhante ou igual na prova, entende? E aí, ali... E é importante lembrar que todas essas questões dessa fase especificamente, que são as 5 semanas estratégicas, são todas questões inéditas. Sim. Isso é E legal são muito também. pensadas, você vê que é muito planejado aquilo ali. Então, tinham questões ali que eu, tipo assim, sabia que eram... Ah, tem uma parecida no Enem, aqui tá mais difícil. Pô, legal. Então deixa eu olhar pra isso aqui de uma forma diferente, porque se eu conseguir fazer essa aqui, no dia da prova vai estar mais fácil, com certeza. Exato. Porque aqui eles já deram, com certeza, já conseguiram ver todas as perspectivas que eu posso olhar pra aquela questão ali, entendeu? Então isso era muito legal. E aí a gente... Por quê? Porque você cria essa maturidade, entendeu? E aí você chega lá, você consegue olhar de uma forma diferente, pra que quando eu chegue na prova, eu já tenha prestado atenção em tudo. E assim, eu cheguei naquele momento ali, pedindo a Deus que me mostrasse... Eu não quero milagre, não quero passar por um milagre, entendeu? Ah, passei porque... Deus me ajudou, me ajuda, Senhor, eu quero passar. Não, me mostra, me coloca na minha frente uma questão que vai cair, entendeu? Ou uma coisa que eu preciso aprender, ou uma coisa que eu preciso enxergar pra aquilo ali diferente, entende? É alguma coisa que eu não tô prestando atenção. Eu quero aprender. Eu quero ter contato com as coisas que eu vou encarar na prova, entende? Sim. Então, o que tiver que fazer, eu vou fazer. E aí eu olhei pra essas aulas dessa forma também, sabe? Então, se é uma questão ali que ela já caiu parecido, eu vou olhar pra todas as formas que eu puder naquilo ali, entendeu? De forma mais estratégica, de forma pensada por vocês também, pelo tudo que eu aprendi nesse tempo, entende? Então, foi por aí, assim, que eu enxerguei essa fase. E aí, quando finalmente chegou ali o primeiro dia da prova do Enem, como é que você foi? O que você conseguiu ali executar? Que você falou assim, tô no caminho. Carol na minha cabeça nos 2 dias. Você gritava na minha cabeça. Não, e tem uma parada legal sério, também da RFE. isso é muito sério, que eu lembrei tá? agora. Que são aqueles mentoáudios dos 30 dias antes da prova também. Você não tá entendendo. Que ali a gente entra quase que numa atmosfera... Você fez mais do que 30 em 2023. Acabou passando. Não, sério, eu escutava passando. todo... Era o meu bom dia ali, era bom demais aquilo. Porque eu escutava aquilo e eu lembro de vários, assim, que você falou. E aquilo ali mudava o meu dia, sabe? De verdade, assim, que eu olhava pra aquilo ali e escutava aquilo. E era a força que você precisa no final, entendeu? Comece a acreditar. Eu queria, tipo assim, salvar todos e ter todos eles pra ouvir de novo. Em 2024, eu sentia falta daqueles mental áudios, entendeu? Eu acho que você devia fazer isso sempre, de verdade. Eu vou fazer. Aquilo fez muita diferença. Eu imagino que deve ter sido muito difícil, porque às vezes eu pensava assim, Carol, tem uma criatividade absurda, né? Não, é punk, o negócio ali é punk. Porque é todo dia, cara. Porque realmente é uma preparação pra gente entrar, é um ritual mesmo de preparação pra gente entrar no mental Sim. de vencer. Sim. Né? Porque é uma construção mesmo, porque é aquilo, o dia que você acorda forte, que você acorda, hoje eu tô firme, hoje eu tô pra vencer, pô, esse dia é maravilhoso. O foda é o dia que você acorda fraco, mas e até aí não no rende. Dia, até no dia que você acorda confiante, assim, não, eu sei o que eu vou fazer hoje. Mas sempre tem aquela coisa assim, pô, mas será que eu tô certo? E aí você vinha com o áudio, não, é exatamente isso, eu estou no caminho certo, eu tô fazendo o certo. Porque, pô, final ali, né, chegando perto da prova, você fica pensando em várias coisas, né? Pô, mas será que eu tô fazendo certo? Será que eu tenho que prestar atenção em alguma coisa que eu não tô? E aí, naquele momento ali, você consegue dar aquela confiança, assim, sabe? De, pô, não, eu tô no caminho certo. É isso aqui que tem que acontecer, entendeu? Porque estudo... Eu comecei a enxergar o estudo não só como um ato, assim, um ato intelectual pra você aprender mais, né? É um ato de fé também. De você acreditar naquilo ali e que vai dar certo, que você tá fazendo as coisas do jeito certo, até o dia da prova e aquilo vai dar certo. Porque você não tem garantia nenhuma. Exato. A única garantia que você tem é o que você tá fazendo todo dia. Não tem não tem uma garantia de nada. É fé. Puramente fé. Então eu preciso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu tenho a garantia do que a Carol me falou. Eu tenho a garantia de que... Eu sei que eu tô com as ferramentas certas, mas eu não controlo o resultado, né? Não controlo o resultado. Mas eu tô fazendo tudo que eu preciso. Então, isso aí. 2023 e 2024, mais do que
eu sabia que eu tava mais preparado. Mas mais do que isso, eu sabia que tudo que eu podia fazer eu tinha feito, entendeu? Então, o que tava ao meu alcance, eu tinha certeza que eu tinha feito. Pra mim, valia. Porque você entrava na prova mais leve, entendeu? Sim. Era uma paz de, tipo assim, não tinha nada que eu podia ter feito melhor. Eu fiz tudo que eu podia. Eu assisti todas as aulas que eu tinha que assistir. Eu passei todos os dias em casa estudando. Eu deixei de fazer algumas coisas. Eu fiz outras, porque também foi uma coisa que eu aprendi com vocês, assim, de... Você não precisa abrir mão de tudo. Sai com seus amigos, vai ver gente, vai, Se permita entendeu? também ter momentos Uhum. que fujam só da rotina do vestibulando. Exatamente. Isso vai ser muito positivo, Vai. né? E foi muito positivo. É. Porque foi o ano que eu mais fiz isso, entendeu? A gente se afasta muito de amigos, entendeu? E aí eu comecei a buscar eles de novo. Vamos fazer uma coisa, vamos dar uma volta, vamos tomar açaí, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer churrasco aqui em casa, vem pra cá. E a gente começa a fazer essas coisas e isso muda, sabe? A realidade ali do momento, porque é muito pesado. Então, começa a ficar mais leve, sabe? E foi o ano que eu mais fiz isso. Então, essa leveza, assim, essa paz do que eu fiz o que eu precisava, foi uma coisa que foi muito importante pra mim, sabe? Porque tira o peso, realmente tira o peso. Eu fui pra prova muito mais tranquilo, porque eu sabia que tudo que eu precisava fazer eu tinha feito, entendeu? Inclusive se cuidar, né? Sim, exatamente. E uma coisa, Gui, que eu acho muito legal é que, assim, como você falou, né? Você nasceu em São Paulo, mas foi pra Cabo Frio, mora em Cabo... Hoje você ainda mora em Cabo Frio? Moro em Cabo Frio, mas vou mudar pra Macaé. Vai mudar pra Macaé. Porque, né? Mulher, Tá ligado? Né, mulher? Então, assim, muita gente ainda tem essa coisa do eu não sei se o Enem é pra mim, porque é a prova, porque é matemática, porque é a física, porque é difícil, porque é a TRI, começa a se dar mil desculpas. Mas a verdade é, se você encarar que o Enem é a oportunidade, na verdade, é a única, deixa eu melhorar a frase, é a única oportunidade hoje para alguém que deseja, por exemplo, cursar medicina na UFRJ, seja a cidade universitária, seja Macaé. Você vai ter que se adaptar. Você vai ter que lidar com isso. Não tem outra escolha, não tem outra alternativa, né? E quantas outras portas? Você quer dizer, teria outro caminho além do SISU, que automaticamente está conectado ao Enem. Você hoje está vestindo essa camisa, está estudando em Macaé, muito mais perto da tua família, né? Tenho certeza que essa também acabou sendo uma escolha que de alguma forma foi pesada ali pra você. Teria outra forma? Não teria. Então eu queria muito que você também pensasse nisso, assim. Pra quem hoje tá aqui te assistindo e ainda tá cheio de ressalvas, ainda tá cheio de mas eu não sei se vale a pena eu me dedicar ao Enem, porque o Enem. Eu queria que você fizesse essa conexão entre hoje a camisa que você veste e os enfrentamentos que o Enem acaba exigindo da gente. Posso começar com uma coisa polêmica? Pode. Sim, senhor. Que todo mundo fala assim que, TRI é injusto, não sei o quê. Polêmico. Mas é muito justo. Eu também acho. Eu acho muito justo. Eu e também assim, acho. É complicado, porque eu acho que é mais... Pensa comigo. O negócio tem uma fórmula gigante. Quem já teve a oportunidade de ver, de repente, alguma palestra que mostram isso, né? É engraçado. Fórmula gigante, uma fórmula absurda pra calcular uma nota. Pô, é mais fácil você não entender como funciona ou o negócio é injusto. Lógico. Porque o negócio é tudo pensado, cara. Então, assim, é difícil a gente entender que, pô, eu errei uma questão que era fácil. Eu errei uma questão que era fácil, por exemplo. Entendeu? De natureza. Que pesava muito pra gente, que a medicina pesa muito. E depois eu olhei, cara, não acredito que eu não li direito. Eu achei que era difícil e não era. Acontece. Acontece. Só que... E também não é o fim do mundo. Não tá é aprovado, o fim do tem mundo. margem. Isso também eu acho legal falar. Que às vezes a pessoa fala assim, porra, mó sacanagem esse negócio da TRI. Tu vai lá, manda benzão, erra uma fácil, tá fora. Não mentira. Foi uma questão que te tirou. Mentira, parou. Não é assim. Não é verdade. Não é. Mas se dentro do conjunto tu cagar a porra toda, vai dar merda mesmo. Se você errar várias fáceis, aí realmente é tudo uma questão de você conseguir entender como funciona. Isso. E você conseguir fazer a prova do jeito que ela tem que ser feita. Então, existe uma lógica por trás daquilo ali. Então, você tem que se adaptar àquilo. Isso. É você buscar as mais fáceis primeiro. É depois você pegar umas médias. Mas como é que eu vou saber que a questão é fácil? Pô, ninguém sabe, nem você, nem ninguém. Só que você tem que conseguir, estrategicamente, treinando muito. Vou olhar para aquela questão e eu vou saber identificar o que é uma palavra-chave. É o bater o olho, é contexto. Cara, quando você tem intimidade com o negócio. E outra coisa, você concorda que a TRI privilegia a sua própria capacidade de aumentar o seu rendimento e a sua performance? Por quê? No começo, quando você é muito cru de conteúdo,
você encontra em matemática, das 45 questões de matemática, 15 fáceis, 10 médias, e o que você acertar acima de 25, assim, é com a bênção do Senhor. À medida que você vai dominando mais conteúdo, cada vez você vai achando mais questões fáceis. Isso seria uma coincidência? É isso. Não, isso é um processo natural. Não é. Entendeu? Quando você tá muito avançado no processo, já estudou pra caralho, já domina conteúdo pra caramba, tu chega facilmente numa prova de naturezas e acha 35 questões fáceis. Sim. E aí você... É completamente diferente. Vou dar um exemplo de matemática que você tava falando. A prova de matemática foi uma que eu olhei, eu falei, eu já sabia exatamente, porque no ano de 2023 eu vacilei nisso, porque eu tava tão confiante com matemática que eu fui, não, vou fazer essa prova na ordem. Não é naquela coisa que, na verdade, não foi planejado, eu vou fazer na ordem. Eu fui fazendo. Só foi no fluxo, Eu fui fazendo, porque não, eu conheço aqui, eu sei fazer, não sei o quê. E aí quando eu vi, eu me enrolei com o tempo. E aí, eu não fui mal em matemática, mas eu não fui o que eu precisava, entendeu? Sim. E aí o que eu fiz? Em 2024 eu já tinha isso muito na minha cabeça. E aí entra no que a gente tá conversando. Eu entrei na prova sabendo exatamente o que eu ia fazer. Eu vou começar com matemática. O plano tava certo. Por quê? Eu já tinha treinado isso muitas vezes. Olhei pra prova de matemática. E repetição, você ficou 2023 toda ouvindo o método da gente, a gente repetindo na sua cabeça. Quando chegou 2024 que você ouviu de novo, foi completa aceitação. Cara, essa porra que eu tenho que fazer. Quem tá passando tá fazendo assim. É exatamente Confia. Você não escolheu? Confia no que você escolheu. Porque depois que você tem o caminho certo, é questão de tempo. Isso, Exato. E aí, o que eu fiz? Eu olhei pra prova de matemática e falei, cara, eu sei, eu vou olhar, vou passar aqui e vou ver quais são as fáceis. O que é fácil? O que não exige conteúdo pesado. Não é análise combinatória, não é probabilidade, não é uma função. Eu vou olhar e vou ver. Ah, essa daqui dá pra fazer, pá. E fui fazendo. Primeira. Segunda era, não, agora eu quero conteúdo. Cadê função? Cadê probabilidade? Cadê análise combinatória? Porque eu sei fazer. Eu sei fazer, só que eu não fiz primeiro, eu vou fazer agora. Aí fui fazendo. Aí depois, não, deixa eu procurar aquelas mais difíceis. Não, essa daqui eu não sei, não sei o quê. E aí você vai fazendo e aquilo ali tem coerência. Porque você está resolvendo a prova com coerência. Porque você está fazendo a prova sob a metodologia da própria prova. Exatamente. E não com a arrogância de quem foi pra lá, ao som do Kid de Abelha, eu quero você como eu quero. Sacou? A vida não é assim, cara. Exatamente. A vida não é um morango. O problema das pessoas é esse, foi o que você falou. Elas ficam muito tempo. Eu não quero entender do que se trata um assunto, mas eu já quero criticar. Que porra é essa? Exatamente. E aí, quando a gente tem a humildade, sandalinha rosa da humildade, como É você ela, fala. É ela. Tem que colocar a sandália da humildade, você tem que olhar para aquilo ali diferente, entendeu? Porque existe uma lógica naquilo. E aí foi exatamente isso, assim, sabe? Eu comecei a olhar de uma forma diferente. Não, deixa eu entender isso aqui, deixa eu ver qual é o jeito certo de eu fazer. E tem um jeito certo de eu resolver a prova, entendeu? E isso fez muita diferença, muita mesmo, assim. E o resultado veio, né? Eu ia falar mais um negócio, tem que pensar aqui, o que era? Que em relação à resolução da prova. Ah, lembrei. Quando eu sabia que eu queria ficar no Rio, né? E assim, é uma coisa que, se você tem planejado, você consegue usar algumas estratégias pra isso. Eu sabia que eu queria ficar no Rio. Se você olha os pesos das faculdades do Rio, biologia, natureza, matemática, em algumas, na UFRJ, por exemplo, tem, acho que peso 2, se eu não me engano, mas eu sabia que era natureza, redação e linguagens. E linguagens é uma coisa que às vezes as pessoas ficam, não, interpretação, que eu não sei, porque aquilo ali é muito aleatório. Cara, não, faz as questões que você vai ver que existe uma lógica por trás daquilo, entendeu? Não é aleatório, não é você... Porque, cara, só tem uma questão certa. Se for você ficar pensando muito naquilo ali, não tem como, entendeu? Então, existe uma estratégia por trás daquilo. Então, eu fui olhar... eu fui pra prova com um olhar diferente. Então, por exemplo, no meu primeiro dia, eu sempre começo por redação. Fiz a redação, acabei a redação, agora eu vou pras questões. Mas eu vou começar por onde? Eu vou começar por linguagens. Porque eu preciso ir bem em linguagens. Se eu não for tão bem humanas, e eu tiver ido bem em linguagem vai me segurar por causa do peso. Então eu fiz linguagem, fiz humanas e tal. No final, é um negócio muito doido. Mas eu acertei 34 em humanas. Só que eu acertei 40 em linguagem. Por quê? Porque eu sacrifiquei humanas. Eu sabia o que eu tava fazendo. Eu sabia que eu tinha que acertar mais em linguagens. Eu tava focado lá e em corrigir minha redação. Sim. Porque uma vírgula ali, 40 pontos ali, ia me prejudicar muito. Podia custar muito, Podia custar muito. Porque de um 920 pro 960 faz muita diferença. Opa. O 1000 é aquela coisa que a gente sonha. O 1000 é mérito. A gente sonha. É aquela coisa assim, foi aquele caso do acaso. É mais fácil você sonhar com 980, sabe? Tipo, dá. 960 dá. Mas 960 dá. Dá. 960 é acessível. Porque é normal que a gente erre gramática, esqueça uma vírgula no nervosismo e tal. Acontece.
É mais fácil de você não prestar atenção ali. Mas na construção do seu argumento, você consegue, sabe, acostumar com aquilo ali. Com o jeito que você escreve, com as estratégias que você tem, com os repertórios que você aprendeu ao longo do tempo. Então, eu fiz a minha redação e eu tava preocupado eu preciso achar problemas de gramática. E o mais bizarro é que eu achei o meu, eu tirei 980. Eu achei o meu erro, mas eu já tinha passado a limpo. Eu achei o erro. Mas enfim, acontece, entende? Acontece. E aí depois, você... consegue, se você garante, eu precisava garantir redação. Se tiver uma vírgula aqui, um acento, alguma coisa que eu errei, eu não vi. Eu tinha certeza que eu não tem como eu achar, entendeu? Eu já fiz de tudo aqui, então tá tudo bem, vamos embora para as outras questões. Foquei em linguagem, porque o tempo já tava mais apertado. Fiz a prova de linguagem, sabendo o que eu tava fazendo, sabendo que eu precisava ir melhor ali. E, cara, humanas, eu sabia que eu tinha errado algumas coisas, entendeu? Mas tá tudo bem. Porque o segundo dia agora que vai ser mais pesado. Então agora eu tenho que focar lá, entendeu? Então o que eu sacrifiquei ali, porque às vezes acontece de você sacrificar, foi pensando, entendeu? E aí no final deu certo. Porque foi estratégico, entendeu? Óbvio que a gente podia ter ido melhor e tal, mas acontece. E aí no segundo dia eu fiz exatamente a mesma coisa. Fui buscando as mais fáceis ali, fui melhorando. Não, agora na segunda leva de questões eu vou buscar as médias, os conteúdos, aquelas coisas que eu passei horas estudando, entendeu? E eu vou acertar aqui agora. E deu certo, entendeu? Então, é por aí. E assim, talvez as pessoas olhem e pensem assim, pô, eu acertei 148 questões. Em um ano em que as pessoas falam, todo mundo tava, não, pra passar pra medicina agora você tem que acertar 160. Não é verdade. É isso aí. Não é verdade. E por isso eu tava tão afim também de trazer Guilherme pra essa temporada. A gente já tinha até falado sobre isso, né? Porque... ainda tem muito esse mito da Ryuka. Ainda tem. A Ryuka, aquela menina especial, aquele vestibulando representado, né, pela nerdice mor, que se você não fizer 40 a mais em todas as áreas, tirar acima de 960 na redação, esquece, você não passa para nenhuma pública de medicina, principalmente no Rio. E não é verdade, porque... a gente está diante de uma prova que tem um sistema de calibração de ponto, que como a gente discutiu aqui, né? Ele visa uma coerência, a prova foi pensada para ser feita de uma forma, isso é ensinado, inclusive fora do curso de reta final Enem, a gente ensina isso a todos os pulmões, eu dou sangue no evento que é gratuito, o evento da anatomia da aprovação Enem, que vai rolar de novo, sempre acontece no iniciozinho de julho, e tá todo mundo convidado aí a participar. Quem vai fazer Enem esse ano, participe, porque realmente é uma oportunidade, são 3 dias de evento, é um evento muito curtinho, então, aquilo que a gente falou do tempo, eu só tenho 3 dias para entregar o meu melhor ali, então a gente realmente não economiza de ensinar, de desmistificar e, mais do que tudo, de sacudir cada um pra falar assim, olha, o que você tem que fazer é isso. A partir de agora, a decisão é contigo. Sim, é verdade. Ou vai fazer pra dar certo, ou vai continuar se apegando nas desculpas e na covardia do Enem não é pra mim. É uma escolha que você sai dali pronto a fazer, né? Porque vocês têm o plano, né? Tá aqui, ó. É só você seguir. E tá aplicado, tá testado, tá aprovado. Você tá aqui do meu lado no ano que supostamente só foi aprovado quem fez 160. Você tá aí vestindo a camisa da UFRJ com 148 acertos. E assim, quando eu vim pra cá, que eu já falei que eu moro em Cabo Frio. Eu andei muito pra chegar aqui. Demorou. Mas assim... uma coisa que me fez pensar assim, não, eu quero ir na entrevista, porque eu assisti muitas, né? No café da manhã, antes de estudar, depois, pra descansar. É um ciclo mesmo que você quer também contribuir com outras pessoas, então, né? assim, eu pensei muito assim, pô, eu espero que eu consiga falar alguma coisa. Uma pessoa que eu vi, alguma coisa que eu disse, se identificar ou conseguir pegar aquilo ali e carregar consigo, assim, pra poder fazer a prova, já tá bom, entendeu? Minha missão foi cumprida. Por quê? Outras pessoas fizeram isso por mim, entendeu? Quando vieram aqui, eu assisti, eu ouvi um negócio que eu falei, cara, isso aqui me fez pensar. Eu lembro de várias, entendeu? Então, acho que era Maria Clara, né? A da UF, que acertou 134. Maria Clara, 134, Então, Maria Clara foi uma que eu vi a história dela e eu sempre lembrava, porque quando começaram a falar, não, porque, olha só, tem um monte de gente aí que acertou 160 a mais, 170, inclusive a garota que ficou famosa aí com 175 acertos, ela é da UFRJ de Macaé.
E ela Junto foi a primeira contigo. da minha lista, entendeu? Ela acertou 175, a primeira da lista. Eu passei na lista de espera, né? Mas com 148, a gente tá lá, entendeu? Então, assim, é muito complicado realmente você olhar pra essas situações e você pensar, pô, é impossível. Só que exatamente porque eu vi, por exemplo, Maria Clara falando que no ano dela lá, que todo mundo tava com 140 a mais, né? 144, 145 na UF, ela passou com 134. E dá certo. Por quê? Porque ela sabia o que ela tava fazendo. Exatamente. Ela tinha uma estratégia, ela tinha um plano ali que Exatamente. ela sabia o que ela tava fazendo na prova. E deu certo, porque ela foi coerente no TRI, entendeu? Total. Então, beleza. É um negócio complexo, é difícil você identificar e tal, mas é uma habilidade. E se é uma habilidade, é treinável, entendeu? Então, pratica, você continua ali, você vai tentando e você vai conseguir enxergar quais são mais fáceis, você vai conseguir olhar pra prova da forma que tem que olhar, entendeu? Se você quer fazer Enem. Vocês anotaram? Vocês anotaram? Todo mundo aí anotou, tomou nota, como diz o Júlio César. Cara, Gui, muito obrigada. De coração, né? A gente tá aqui gravando num sábado, friozinho. Tu saiu da coberta, veio lá de Cabo Frio pra cá gravar. Assim, pelo carinho, né? Mas é isso, meu filho, não tem ex-focker. Eu nunca te prometi que você ia ganhar a sua alforria. Não tem. Não tem ex-focker. Posso contar uma história? Sempre, Posso contar uma história que é legal, falando em focker. Olha só. A gente, quando tem Sisu, né? Na época do Sisu, tem muitos grupos, né? Telegram e tal. Grupos de SOS Sisu, né? Não, vem a gente ajudar e tal. Cara, isso foi muito engraçado, porque... Meu sonho, eu não posso falar isso, né? Mas meu sonho era ir pra UF, né? Não, vai. O meu sonho era ir pra UF. Eu sempre falei que eu ia pra UF. Não, eu tenho que passar pra UF. E, pô, isso é muito grave. Mas no primeiro dia do Sisu, eu estava passando pra UFRJ de Macaé. E eu não consegui ficar feliz. Olha! Porque eu queria ir pra UF. Eu botei na minha cabeça que eu tinha que ir pra UF de qualquer jeito. Era onde eu sempre imaginei que eu ia, não sei o que, a gente coloca uns negócios na cabeça, né? Mas eu acredito muito que a gente tem planos, mas Deus tem outros pra gente. E aconteceu, eu estava passando pro UFRJ de Macaé. Depois de um tempo, assim, umas horas, assim, porque, sei lá, 8, 9 foi Sisu, acho que por aí. Quando deu, assim, 11 da manhã, meio-dia, que eu não tava tão, né? Me deu um negócio assim, Guilherme, pelo amor de Deus, essa lista não pode... você não pode cair, entendeu? Porque você tem que passar. Tipo assim, você tá tentando até agora... Emana energia positiva, Guilherme, vambora! Como é que você tá triste, cara? Você tá passando pra UFRJ, pelo amor de Deus. E aí eu comecei não, Deus, me perdoa, pelo amor de Deus. Me perdoa, eu tô felicinho, eu vou passar pra UFRJ. Desculpa aí, senhor. UF, não, tudo bem, tá tranquilo. Porque eu tava perto, a minha média é 800 e a UF 806. Só que a UFRJ de Macaé era, sei lá, 810 e... Não, eu tava com 808 e o corte 806. Tipo isso. Então, peraí, eu tô passando. Então, isso aqui não pode subir. Esse corte aqui não pode subir. E se subir, eu tenho que conseguir lista de espera. E aí começou aquele desespero. E aí, grupo de Telegram. Não, pelo amor de Deus, vamos fazer conta. Eu já fiz essa conta tantas vezes, não é possível, vai ter que dar certo. E aí eu comecei a olhar a lista de espera, quanto que roda, não sei o quê. E aí começou a história dos grupos, né? De SOS. E no grupo da UF, nada contra, não é nem esse o ponto, né? Até porque, como eu disse, era meu sonho ir pra lá. Mas eu não me senti tão... Tipo assim, as pessoas não... Parece que não falavam tanto, sabe? Tipo, não tinham... Gente, quem precisa de ajuda? E o FRJ Macaé é aquele hospício. Aí deixa tu falou, calma aí, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Porque eu olhei pro grupo da UF e assim, não é que o pessoal não tava sendo receptivo nem nada. Mas é porque não foi igual. Sei. Então, assim, não foi igual Macaé. Por mais que um ou outro ali quisesse ajudar, estivesse disposto. Um amigo meu, inclusive, falou que estava em semana de prova lá e tava meio complicado. De repente foi por isso, entendeu? Mas, assim, o grupo de Macaé, o pessoal tava muito afim que a gente fosse pra lá, entendeu? Acho que porque é menor, a turma é menor, parece que o pessoal realmente cria uma família ali. Sim. E a gente começou, né? Com uma tal de Beatriz Francês. Começou a falar no grupo doida. Fazendo lista todo dia de quem ia passar, porque tinham 30 aprovados. E ela começou a ir atrás das pessoas que tinham passado. E perguntando, não, você vai assumir a vaga ou você passou para outro lugar? E ela começou a gerar uma lista no grupo ali. Não, ó, fulano vai passar. Então ela começou a botar, né, tipo, um confirmado. Um falou que não vai. E aí, pô, quando fechou o Sisu, eu tava na posição 50. 30 vagas eu na posição 50. Então, tinha tudo isso aí pra rodar. Então eu olhava o grupo lá e pensava, pô, desses que estão entre 31 e 50, que sou eu, alguns não vão realmente continuar ali, né? Alguns não vão sair. Então, beleza. A lista de espera, naturalmente, você já vai subir umas posições. Beleza. Então, eu já tinha isso em mente. Só que a Bia foi colocando o pessoal no grupo lá, quem não ia passar. Então, eu já tava fazendo as contas.
E aí entrou Vitória também, que tava esperando junto comigo. E aí um dia eu mandei no grupo lá, atualiza a gente aí, se não tiver. Aí ela mandou mensagem privada e falou, quer procurar também? Aí eu, bora, tô fazendo nada, vou atrás de todo mundo que tá nessa lista. E a gente começou numa caça, que pô, nem o FBI tem gente igual, não, é sério. A gente foi atrás de todo mundo. Eu nunca duvide do poder de um Fokker, não mexa com esse time. E eu não sabia, até então eu não sabia que era aluno do Foco, não sabia. E a gente começou a ir atrás de todo mundo daquela lista, igual maluco. Eu mandando mensagem pra um monte de gente, tipo assim, sei lá, tinha um Pedro na lista. Eu mandei mensagem pra 20 Pedros, entendeu? Eu vou achar o Pedro que tá aqui. E a gente foi achando as pessoas. Não vai assumir. E cada um que não assumia, a gente pensava, pô, não vai assumir por quê? Não, passei em outro lugar. Parabéns, muito bom, que vai bom. Sim. Vai lá, seja feliz. Eu realmente ficava feliz pela pessoa, mas muito feliz também porque eu sabia que ia rodar. E aí, foi engraçado quando a gente descobriu que, assim, não, Vitória era do Foco, Bia também era do Foco, e, tipo assim, a gente tá aqui, um ajudando o outro, sem nem saber, entendeu? E, cara, foi maneiro, porque parece, aí a gente brincou, pô, a gente se reconhece, né? É porque é tudo a mesma frequência. Todo mundo meio doido, cara. E aí foi muito maneiro isso, porque a gente, de fato, se ajudou, a gente realmente foi atrás das pessoas, e quando a lista, de fato, rodou, foi muito legal, assim, poder viver isso ali com quem tava esperando junto com a gente e tal. E foi maneiro, assim, ter passado na lista de espera também, porque nesse tempo, desde quando saiu a aprovação, a gente tá com um grupo conversando, entendeu? Já é todo mundo melhor amigo. Já é todo mundo muito amigo e, assim, nem começou, sabe? E todo mundo muito animado pra começar e tal. Cara, foi muito bom, foi muito bom. É por isso que eu falo, né? Essa coisa de ser um ciclo mesmo, que vai continuando, assim, são as gerações. Sim. Então, as pessoas que vieram antes de você fortaleceram no momento que você precisava. Sim. E você conquistou o teu sonho e hoje você tá aqui honrando essas pessoas que vieram e abrindo porta para as próximas. Exatamente. E daqui a pouco vai ser você lá no grupo recebendo a próxima leva de calouros. Porque eu assistindo as entrevistas do Foco, a gente fica assim, legal, né? Um dia eu vou chegar lá, planejei muita coisa, pensei assim, não, tal coisa eu tenho que falar e tal, não lembro de nada. Galera, espero muito que vocês tenham gostado. Quem quiser deixar uma pergunta, uma dúvida, quiser saber mais sobre a FRJ Macaé, né? Eles são grupinhos pequenos e isso faz com que seja também muito especial. Então eu sei que tem muita gente também com curiosidade, é legal, é bom, funciona como é. Manda dúvida aqui, que eu tenho certeza que o Guilherme vai ter o maior prazer de responder. Com certeza. E isso, agora a gente não tem um preconceito com Macaé. Não, de jeito nenhum. O FRJ de Macaé. E ainda tá tudo ali pela região dos lagos, ó. Ainda tem essa vantagem, entendeu? Pô, lá é bonito. Aí é bom. Então, Gui, bora fazer a nossa despedida, uma coisa bem príncipe e princesa da Disney, com beijo, tchau, vambora. Galera, beijo, tchau. Vem pra Macaé.